Olha só, nós vamos falar a partir de agora das mudanças na aposentadoria, nas regras da aposentadoria para 2022. Você sabia que a mulher vai ter que trabalhar um pouquinho mais para conseguir ter acesso ao benefício? A gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o advogado Vitor Hugo Leal, a quem a gente deseja uma boa tarde. Vamos bater um papo aqui com ele, acerca também trazendo as dúvidas dos telespectadores, acerca dessas mudanças que estão sendo implementadas paulatinamente, ano a ano, depois da reforma da Previdência aprovada. Doutor Vitor, boa tarde para o senhor. Inicialmente sobre essa questão do aumento do tempo de contribuição por parte da mulher. O que é que muda para o ano de 2022? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, os telespectadores que nos acompanham. Antes de falarmos especificamente, Tiago, sobre as alterações acerca do tempo de contribuição, é importante sublinharmos algumas questões referentes à reforma da Previdência, porque todas essas alterações ainda são reflexos da reforma da Previdência que veio em novembro de 2019. Então, pós-reforma da Previdência, para aqueles que irão contribuir, vão entrar no mercado de trabalho após 13 de novembro de 2019, já vêm as novas regras da reforma. No caso do homem, manteve os 65 anos de idade, porém o tempo de contribuição subiu para 20 anos. No caso das mulheres, manteve os 15 anos de tempo de contribuição, no entanto, a idade que era de 60 anos para se aposentar por idade antes da reforma, passou a ser 62 anos. E aí, talvez os telespectadores se perguntem o porquê que aconteceu essas alterações e como ficam aqueles que já estavam no mercado de trabalho, que eu acredito que seja a grande realidade, seja a maioria dos que nos acompanham de casa, os telespectadores. Então, assim, quanto ao tempo de contribuição, vieram as regras de transição justamente para poder ser aplicadas a esses trabalhadores que já trabalhavam. Dentre eles, principalmente a mulher, que foi a grande atacada, digamos assim, pela reforma da Previdência, né? Então, a mulher, no entanto, muito embora necessite dos 15 anos de tempo de contribuição, a idade foi aumentando ano a ano, por isso que em 2022 continuará ocorrendo essa mudança. Então, em 2021, a mulher precisaria ter 61 anos de idade para se aposentar, mantendo aí os 15 anos de tempo de contribuição, só que a partir de 1º de janeiro de 2022, aumenta aí 6 meses na sua idade. Então, para as mulheres que desejam se aposentar por idade, agora em 2022, necessita ter 61 anos e meio, ou seja, 61 anos e 6 meses. A questão do tempo de contribuição, portanto, não muda, é a idade mínima. A idade mínima que muda. No entanto, tivemos também, além da regra de transição da idade da mulher, algumas alterações também, regras de transição quanto ao sistema de pontos, a somatória de pontos. Como assim? Os pontos nada mais nada menos do que a soma, o resultado do tempo de contribuição e a idade. Em 2021, é 88 pontos. Então, para a mulher. Para a mulher. Para o homem, é 98. E assim, vai continuar aumentando ano a ano, porque foi uma novidade trazida pela reforma. E até a mulher completar 100 pontos e o homem até completar 105 pontos, irão acontecer anualmente essas alterações. Para 2022, a idade, a somatória passa a ser 89 pontos para a mulher, 99 pontos para o homem. É uma somatória simples de compreender, para ficar mais didática a nossa explicação. Por exemplo, a mulher em 2022 tem 30 anos de tempo de contribuição, basta ela ter 59 anos de idade para poder se aposentar por essa regra específica. No caso do homem, manteve ali os 35 anos, mas também tem que ter aí a idade suficiente para completar os 99 pontos. Outra novidade também trazida foi uma outra regra de transição, que também leva em consideração o tempo de contribuição, manteve 30 anos para a mulher e para o homem também manteve os 35. Só que tem a idade mínima progressiva. Lá em 2019, quando veio a reforma da Previdência, a idade mínima para a mulher era 56 anos, para o homem 61. Só que a cada ano vão aumentando aí 6 meses para complementar esse requisito. Então, enquanto na regra de... Até 2023. Até 2023, no caso, vai continuar aí aumentando.
Então, a diferença não é a mesma coisa da somatória de pontos. A somatória de pontos não tem uma idade mínima necessária. Então, se a mulher tem 89 pontos em 2022, vai conseguir se aposentar por esta regra de transição, independentemente da idade. Porém, esta regra de transição progressiva tem que ter a idade mínima. Então, no caso da mulher, que em 2021 era 57 anos, passa a ser 57 anos e meio, 57 anos e 6 meses. Do homem passa a ser 62 anos e meio, até complementar aí a idade da mulher, de 62 Nós temos anos. a primeira pergunta de telespectador, vamos exibir, por favor. Tiago, qual o percentual do aumento de salário dos aposentados do INSS que ganham acima do salário mínimo? É o Bernardo Miranda quem pergunta. O senhor tem a resposta para essa pergunta? Ótima pergunta do Bernardo. Assim, anualmente, os benefícios previdenciários também sofrem as alterações pelo índice do INPC. A cada ano vai aumentando o valor mínimo dos benefícios. Em 2021 era 1.100. Em 2022 passa a ser 1.210,44 centavos. Aqui é importante a gente também fazer um alerta, porque ainda vai ser anunciado pelo governo a informação oficial dessa alteração. Mas, seguindo aí os índices que vêm ocorrendo aí durante os anos, a expectativa é que aumente aí esse percentual de 10% e algumas frações. Então, no caso de quem ganha acima de um salário mínimo, também irão ocorrer aí esses aumentos. Não é possível a gente estimar agora, como falei, ainda serão divulgados de forma oficial pelo governo, mas posso alertar, deixá-lo tranquilo que vai sim também sofrer esse impacto, esse aumento do benefício dele. Mais uma pergunta. Vamos colocar aí no ar. Quem pergunta é o Cícero, de São João do Piauí. Boa tarde, gostaria de saber como fica o agricultor que não contribuiu. Boa tarde, Cícero. Para os segurados especiais, que são justamente os agricultores, produtores rurais, trabalhadores rurais, pescadores artesanais, tem uma ótima notícia, porque a reforma da Previdência, ainda que lá nas ideias iniciais desejavam alterar também as regras para os lavradores, trabalhadores rurais, não passou. Então, manteve-se as mesmas regras para os segurados especiais, a idade mínima da mulher, 55 anos de idade, e a necessidade de comprovação da atividade rural por no mínimo 15 anos, bem como no caso dos homens, mantém os 60 anos de idade normalmente, também com a obrigação de comprovar a atividade rural contínua ou descontínua por no mínimo aí 15 anos também. Doutor Vitor, auxílio-doença, havia uma possibilidade durante a pandemia de se ter apresentar remotamente, digamos assim, a comprovação para se obter este benefício. Isso muda agora? Quem estava apresentando remotamente vai ter que se submeter a atendimento presencial, a chamada perícia? Perfeito, Tiago. Uma ótima pergunta. Inclusive, foi temas e grandes discussões durante a pandemia. Então, veja bem, a questão da perícia médica sempre foi obrigatória para fins de constatação da incapacidade para o trabalho e, por consequência, concessão do benefício. Então, a perícia sempre foi o elemento utilizado pelo INSS para aferir ou não a incapacidade. Por conta da pandemia, essa perícia manteve-se, porém de forma indireta, como você mesmo falou. A operacionalização desses requerimentos era através de solicitação de forma remota e a apresentação dos atestados. Ocorre que ainda no começo deste ano de 2021, sobreveio a Lei 14.131, que prorrogou até o dia 31 de dezembro deste ano, de 2021, a possibilidade de continuar requerendo o benefício de forma remota. No entanto, as perícias presenciais ao longo deste ano de 2021, as perícias médicas diretas, presenciais, continuaram acontecendo também. Era uma forma a mais de o segurado solicitar o seu benefício. No entanto, na prática, a gente viu que, em muitos casos, eu acredito que seja a maioria aí dos que nos acompanham, por mais que era feito o pedido de forma remota, o perito médico, ao receber o pedido, abria uma exigência, ou então determinava a marcação da perícia presencial. Então, a tendência é que, em 2022, retornemos exclusivamente aí às perícias de forma presencial. Mais uma pergunta? Quem fala é o Moisés Costa.
Sofri um acidente de moto em agosto, fiz perícia no INSS no dia 1º do 12, né, de dezembro, e no app do INSS só informa que minha perícia ainda está em análise e até agora não recebi nada. Realmente está ocorrendo esse lapso temporal aí na apreciação? Em regra, os resultados das perícias administrativas tendem a sair no mesmo dia, a partir das 21 horas do mesmo dia que foi feita a perícia. No entanto, não é raro acontecer, como aconteceu aí com o Moisés, que nos acompanha, ter esse problema na concessão do resultado. Então, muito provavelmente, Moisés, falando diretamente para você, possa ter ocorrido alguma exigência a ser cumprida. Às vezes, alguma documentação a ser apresentada. Então, o que eu oriento é acessar o seu cadastro do meu INSS ou por meio do sistema, ou então comparecer a alguma agência presencial e buscar saber o que de fato houve. É impossível a gente saber, sem analisar a situação específica dele, o que de fato aconteceu para não ter saído no mesmo dia o resultado. Mas muito provavelmente foi alguma coisa simples, como alguma documentação que falta, então ele pode estar pegando essa informação na própria agência. Caso realmente seja necessário acertar alguma pendência, como às vezes um RG, um CPF, alguma alteração na documentação dele, é muito comum, basta também acessar o 135, solicitar um acerto de pendência pós-perícia. E aí tende a, no máximo 5 dias, termos a resposta. Outra pergunta, o telespectador do Jornal do Piauí quer saber, é o Antônio Marcos. Tenho 21 anos de carteira assinada e 46 anos de idade. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? O senhor é bom de matemática? Dá para fazer a conta rapidinho, doutor Vitor? 41, dá 67, a Marina aqui foi super rápido. Olha aí, muito bem. Calculadora de celular. Como é o nome do telespectador, por gentileza? É o Antônio Marcos. Antônio Marcos. Isso. Antônio, assim como você, eu sempre venho falando para os segurados. Hoje, principalmente pós-reforma da Previdência, é impossível a gente dizer de forma imediata quando é que vai poder se aposentar ou se já tem as condições para se aposentar. Tendo em vista pelas várias regras de transição que apareceram, às vezes até já tem a possibilidade de se aposentar, porém, é muito mais proveitoso a fim de buscar aumentar a futura aposentadoria dele e continuar trabalhando. Pela questão do tempo de contribuição por idade, ele já tem mais do que os 15 anos necessários. Porém, a idade ainda não tem, né? Ele tem que ter no mínimo aí 65 anos de idade. O que deve ser visto aí, o que é muito comum. Hoje é até mais fácil a gente ter o acesso a quanto tempo de contribuição já tem junto ao INSS. Então, ele pode solicitar junto ao INSS, o aplicativo, ver de fato quanto tempo ele já tem, ele até falou aí. Mas, às vezes, já tem até um certo tempo a mais. Então, isso é necessário a gente analisar caso a caso. É o que eu costumo falar, que a aposentadoria hoje em dia, ela é planejada. Por isso temos aí muito em evidência, após a reforma, o planejamento previdenciário, né? Então, é justamente para mostrar quando é que vai se aposentar, quando vai se aposentar com uma melhor condição, mas respondendo ele pela situação que ele nos trouxe aí. Por idade, infelizmente, ele não tem o direito a se aposentar, como também pela somatória de pontos ainda também não tem, né? Tem que ser no mínimo aí, em 2022, 99 pontos. Outra pergunta, Francisco Carlos, quem trabalha com periculosidade, qual o tempo de aposentadoria? Isso abrevia, doutor? Abrevia. Inclusive, antes da reforma, bastava ter 25 anos de efetivo trabalho especial, aí as condições ambientais do trabalho, seja questão biológica, quem é um profissional da saúde, por exemplo, seja uma questão química, uma questão de eletricidade, provavelmente é a situação dele. Então, ele tinha direito aí, independentemente da idade, bastaria comprovar através da PPP ou então documentos técnicos, LTCAT, laudo pericial do ambiente de trabalho, então ele teria direito a ter a aposentadoria especial, independentemente da idade. No entanto, pós-reforma da Previdência, manteve-se a necessidade de comprovar os 25 anos de atividade especial, no entanto, foi estabelecida aí uma idade, no mínimo, no caso do homem, 60 anos de idade também. Então, de um certo modo, abrevia, porém,
a reforma foi muito dura para aqueles trabalhadores que trabalham nessas condições, porque veio estabelecer aí uma idade mínima para a aposentadoria. Nós queremos agradecer ao Dr. Vitor Hugo, especialista em Direito Previdenciário, pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Nós recebemos centenas de perguntas, né? Infelizmente, não temos tempo aqui para tratar de todas, mas prometemos que, na medida do possível, vamos transferir, se ele tiver também disponibilidade de tempo, poder responder aos nossos telespectadores. Doutor Vitor, muito obrigado. Um feliz ano novo para o senhor. Obrigado. Eu quem agradeço, Tiago, todos da Cidade Verde, todos que nos acompanharam. Sempre importante falarmos sobre previdência, né? Eu sempre gosto de parabenizar essas pautas, essas temáticas, porque é um interesse social. Quem não tem dúvidas sobre a aposentadoria, sobre benefícios junto ao INSS. Então, é uma oportunidade sempre importante falarmos sobre a temática e desejo aproveitar a oportunidade para desejar um feliz ano novo para todos também. Obrigado.